Para cada pessoa que desperta dentro da torre de vigia, chega um momento de clareza paralisante, seguido por uma pergunta inevitável e angustiante: e agora? Uma vez que a arquitetura da doutrina desmorona, o indivíduo se encontra em uma encruzilhada, diante de dois caminhos principais para deixar para trás a vida que conheceu. Nenhum dos dois é fácil. Ambos estão repletos de dor e perda. O primeiro caminho é o da saída silenciosa. É a rota mais percorrida, um processo conhecido como desaparecimento gradual. Uma estratégia de se afastar discretamente, de parar de frequentar as reuniões, de se tornar um fantasma na congregação. É uma tentativa de voar sobre o radar, de evitar o confronto direto e, talvez, de preservar os laços familiares mais frágeis. O segundo caminho é o da dissociação formal. É a rota da ruptura declarada. Envolve escrever uma carta, comunicar oficialmente à liderança local a sua decisão de não mais ser uma testemunha de Jeová. É um ato que aciona, de forma imediata e inequívoca, as mais severas sanções da organização, incluindo o ostracismo total. Na comunidade de ex-membros, o debate sobre qual o caminho é o melhor é constante e, por vezes, acalorado. Alguns argumentam que se dissociar é jogar pelas regras deles, dar à organização o poder de formalizar sua saída. Outros veem a estratégia do afastamento progressivo como um estado de limbo, uma vida de inautenticidade. Este documentário não tem como objetivo dizer qual caminho é o certo. Cada história é única, cada circunstância é diferente. Esta é, em vez disso, uma análise em primeira pessoa, uma exploração da lógica, da psicologia e da estratégia por trás da minha própria decisão de escolher o caminho da ruptura formal. Não foi uma decisão tomada de ânimo leve. Foi o resultado de uma profunda reflexão sobre o que significava não apenas sair, mas sair com integridade, agência e um senso de propósito. Vamos mergulhar nas razões que podem levar uma pessoa, mesmo conhecendo as consequências devastadoras, a escolher a dissociação. Veremos como esse ato pode ser não uma submissão às regras da organização, mas a mais poderosa declaração de independência delas. Esta é a anatomia de uma escolha entre a estratégia do silêncio e o rompimento necessário. E, para mim, a ruptura foi a única opção que me permitiria recuperar o controle da minha própria história. Para entender por que alguém escolheria o caminho mais conflituoso da dissociação, é preciso primeiro reconhecer e respeitar a lógica por trás da saída silenciosa. A grande maioria das pessoas que se afastam opta por esse método. E as razões para isso são perfeitamente racionais e compreensíveis. É, em sua essência, uma estratégia de minimização de danos. A principal motivação para o afastamento progressivo é a tentativa desesperada de preservar os laços familiares. A política da torre de vigia é clara. Um membro desassociado ou dissociado deve ser evitado por todos. No entanto, a regra para um membro inativo é tecnicamente menos severa. Embora o contato social seja desencorajado, não há uma proibição absoluta. Desaparecer gradualmente é, portanto, uma aposta na ambiguidade. A pessoa espera que, ao se tornar um fantasma em vez de um traidor declarado, a família possa encontrar brechas para manter o contato. Talvez um telefonema no aniversário, um encontro casual que não seja imediatamente denunciado aos anciãos. É uma tentativa de manter um fio de conexão, por mais tênue que seja, com as pessoas que mais se amam no mundo. Além disso, a saída silenciosa é uma forma de evitar o trauma do processo judicial. Ninguém quer se sentar em uma sala fechada, diante de 3 anciãos, para ser interrogado, julgado e humilhado. Desaparecer evita essa confrontação direta, poupando o indivíduo de mais um ritual de degradação institucional. Para muitos, o desaparecimento gradual também é um processo de transição.
A pessoa pode ter despertado intelectualmente, mas ainda não está emocionalmente pronta para a ruptura total. Este método lhe dá tempo para processar, para construir uma nova rede de apoio, para se fortalecer antes de um possível confronto. É uma estratégia de sobrevivência e, para inúmeras pessoas, é a única opção viável, especialmente para aquelas que são financeiramente ou emocionalmente dependentes de suas famílias. É um caminho que exige um tipo diferente de força, a força de viver em silêncio, de navegar em um mundo de meias palavras e relacionamentos ambíguos. Mas essa estratégia, embora compreensível, vem com o seu próprio custo psicológico, e foi a análise deste custo que, para mim, tornou a saída silenciosa uma opção insustentável a longo prazo. A estratégia do silêncio, o desaparecimento gradual, embora evite o trauma agudo da ruptura, pode criar um tipo diferente de sofrimento, uma dor crônica e corrosiva que vem de uma vida de inautenticidade. Foi este custo que me levou a rejeitar esse caminho. O primeiro custo é a perda da integridade pessoal. Viver como alguém que está se afastando progressivamente significa viver uma mentira por omissão. Significa sentar-se em reuniões de família, ouvindo conversas sobre planos teocráticos e a iminência do Armagedon, e permanecer em silêncio, incapaz de expressar suas verdadeiras crenças e sua discordância. Cada silêncio é uma pequena traição a si mesmo. Essa vida dupla é exaustiva, exige uma vigilância constante, um monitoramento cuidadoso de cada palavra, de cada postagem em redes sociais, para não revelar sua verdadeira posição e acionar a punição do ostracismo. A pessoa vive em um estado de limbo psicológico, sem pertencer totalmente a lugar nenhum, já não faz parte do mundo da torre de vigia, mas também não está totalmente livre dele. O segundo custo é a manutenção da falsa esperança para os entes queridos. Enquanto você permanece como um inativo, sua família fiel continuará a orar por sua recuperação espiritual. Eles verão qualquer contato como uma oportunidade de trazê-lo de volta. Cada conversa se torna uma potencial sessão de pregação velada. Lembro-me da angústia de estar com minha família durante esse processo. Eu sabia que, em suas mentes, eles estavam engajados em um ato de amor pastoral, esperando que suas palavras me despertassem. Enquanto isso, em minha mente, eu gritava: "Sua religião é uma seita. Por favor, pare de falar nisso." Essa desconexão, inerente à saída silenciosa, é profundamente desonesta e dolorosa para os dois lados. Eu não queria ser o objeto da piedade de ninguém. Não queria ser um projeto de recuperação. Eu não queria que o amor da minha família fosse condicionado à esperança de que um dia eu voltasse para Jeová. Eu queria ser visto e, se possível, amado por quem eu realmente era, com as crenças que eu agora tinha. O afastamento progressivo perpetua uma relação baseada em uma premissa falsa. E, para mim, chegou um ponto em que a dor da inautenticidade se tornou maior do que o medo da honestidade, por mais brutais que fossem as consequências dessa honestidade. Foi essa busca por integridade que me empurrou em direção à dissociação formal. A primeira razão, e a mais poderosa para escolher a dissociação formal, é o ato de retomar a agência pessoal. É uma declaração de independência. É a recusa em permitir que a organização controle a narrativa da sua saída. Em vez de desaparecer e deixar que os anciãos decidam seu status, que o rotulem como inativo ou eventualmente o caçem para uma comissão judicativa, você toma a iniciativa. Você é quem termina o relacionamento. Dentro da comunidade de ex-membros, há um argumento comum de que, ao escrever uma carta de dissociação, você está jogando pelas regras deles. A lógica é que você está usando um procedimento que eles mesmos criaram. Eu entendo essa perspectiva, mas a minha conclusão foi exatamente a oposta. Na minha visão, a organização não quer que você se dissocie formalmente. A dissociação é pública, é definitiva e, estatisticamente, é ruim para eles. Eles preferem que você opte pela saída silenciosa.
Um inativo é um número que ainda consta em seus registros, uma ovelha perdida, que eles, em teoria, podem recuperar. Ele representa esperança para a liderança e para a família. Um dissociado é um prejuízo confirmado. Portanto, ao me dissociar, eu senti que não estava jogando o jogo deles, mas sim virando o tabuleiro. Eu estava me recusando a permanecer como um número em seus livros. Eu estava me recusando a ser um projeto para minha família. Eu estava tomando o controle da minha própria identidade e do meu status. Foi o meu momento final de dizer: eu decido quem eu sou e de que faço parte, não vocês. Psicologicamente, este foi um passo crucial. A organização passa anos lhe ensinando a ser passivo e a aceitar a direção de outros. A dissociação formal é um ato de afirmação. É o primeiro grande ato de autoridade pessoal após anos de submissão. É dizer: minha consciência não está mais sob sua jurisdição. Para mim, foi um ponto final definitivo. Foi a forma mais clara de comunicar à minha família e à minha antiga congregação que a decisão era minha, era final, e que eu estava pronto para arcar com as consequências da minha própria verdade. Não foi um ato de raiva, mas um ato de autorrespeito. Foi a reivindicação do meu direito de me definir, em vez de ser definido por eles. E esse ato de retomar o poder foi o primeiro e mais importante passo na minha jornada de cura. A segunda razão para escolher a dissociação, especialmente para alguém que era visto como um membro exemplar, é o potencial de criar o que eu chamo de efeito de onda de choque. É a esperança de que uma ruptura tão drástica e inesperada possa forçar, ao menos algumas pessoas que ficam para trás, a pensarem. Quando um membro marginalizado ou problemático sai, é fácil para a organização e para os membros enquadrá-lo na narrativa padrão. Ele nunca foi muito forte espiritualmente ou ele queria viver uma vida imoral. Essa narrativa serve para neutralizar o impacto da saída e tranquilizar o rebanho. No entanto, quando uma família aparentemente feliz e estável, com filhos pequenos, um casal que participa ativamente e é bem quisto na congregação, de repente faz um movimento tão radical como a dissociação formal, a narrativa padrão não se encaixa. Nossa família, embora não fôssemos figuras proeminentes, se esforçava para viver de acordo com os padrões da organização. Éramos vistos como pessoas amigáveis, equilibradas. Não estávamos envolvidos em escândalos ou problemas. Éramos, para todos os efeitos externos, uma boa família testemunha de Jeová. Nossa dissociação formal, portanto, não podia ser facilmente descartada. Ela criava uma dissonância cognitiva para aqueles que nos conheciam. Mas eles pareciam tão felizes. O que aconteceu? O que eles viram que os fez tomar uma decisão tão extrema? Minha esperança era que essa pergunta, mesmo que sussurrada, pudesse ser a semente da dúvida na mente de pelo menos uma pessoa. Que a nossa ação pudesse levar alguém a fazer sua própria pesquisa, a questionar a narrativa que lhes era apresentada. Eu sabia que ao nos dissociarmos, nós nos tornaríamos o tópico de conversas e fofocas. Mas eu também esperava que, para alguns, a nossa história se tornasse um item na prateleira de suas próprias dúvidas. Uma anomalia que não se encaixava na explicação simplista de apóstatas amargos. Este ato não foi feito com a intenção de levar outros conosco, como a organização acusa. Foi feito com a esperança de que nossa postura clara e inequívoca pudesse servir como um catalisador para o pensamento crítico. É uma estratégia de alto risco e não há garantia de que funcione. Mas, para mim, a possibilidade de que nossa decisão pudesse ajudar a despertar uma única outra pessoa da doutrinação valia o preço. Foi um último ato de testemunho, não a favor da torre de vigia, mas a favor da busca pela verdade. A terceira razão para escolher a dissociação é um ato de protesto estatístico e uma luta pela verdade factual. A torre de vigia é uma corporação obcecada por dados e números. O relatório anual de serviço, com suas estatísticas de publicadores, pioneiros e batismos, é o seu principal documento de relações públicas, o seu relatório para acionistas, que é apresentado ao mundo como prova da bênção de Deus. Nesse contexto, cada número conta. E um membro inativo, que optou pelo desaparecimento gradual, ainda é, em muitos aspectos, um ativo para a organização.
Ele ainda consta em seus registros. Ele pode ser contado nos números de assistência ao memorial, por exemplo. Ele representa a esperança de que possa ser recuperado, inflando artificialmente a percepção do tamanho e do alcance do grupo. A dissociação formal, por outro lado, é um ato de forçar a honestidade estatística. Ao enviar uma carta, você exige que seu nome seja removido dos livros. Você se transforma de um inativo recuperável em uma perda confirmada. Você deixa de ser um ativo e se torna um passivo nos relatórios deles. Para mim, essa era uma questão de princípio. Eu não queria mais fazer parte, nem mesmo passivamente, dos números que a organização usa para se promover e para dar uma falsa impressão de força e estabilidade ao mundo e aos seus próprios membros. Eu não queria que minha presença silenciosa nos registros fosse usada para dar a falsa esperança à minha família de que eu poderia voltar, ou para que a liderança pudesse se orgulhar de ter X milhões de testemunhas de Jeová no mundo, incluindo aqueles que, como eu, não acreditavam mais. É uma forma de dizer, não em meu nome, não usem meu corpo para inflar suas estatísticas. Eu não sou mais um de vocês e quero que isso seja registrado. É uma batalha pequena, individual, mas quando multiplicada por milhares, ela tem um impacto. Ela ajuda a revelar a verdadeira dimensão da crise de retenção que a organização enfrenta. Portanto, a dissociação não foi apenas uma decisão pessoal, mas também um ato político dentro daquele ecossistema. Foi uma recusa em continuar sendo um peão no jogo de números da torre de vigia e uma insistência em que a realidade do meu afastamento fosse oficialmente e estatisticamente reconhecida. A quarta e talvez mais pessoal razão para escolher a dissociação foi a busca intransigente pela integridade e pela autenticidade. O processo da saída silenciosa, para mim, exigia um nível de dissimulação que minha consciência não podia mais suportar. O custo para minha saúde mental e o meu senso de autorrespeito estava se tornando insuportável. A integridade, em sua essência, exige que nossas ações estejam alinhadas com nossas crenças. Enquanto eu permanecia inativo, minhas ações, ou a falta delas, estavam em constante conflito com minha nova compreensão da verdade. O silêncio se tornou uma forma de cumplicidade. Cada sorriso forçado, cada conversa superficial, parecia uma mentira. Eu não queria mais ser a pessoa que senta em uma reunião de família, ouvindo passivamente enquanto doutrinas que eu agora considerava falsas e prejudiciais eram discutidas. Eu não queria mais me autocensurar, com medo de que uma palavra errada pudesse me expor. Eu não queria mais viver com o estresse constante de esconder quem eu realmente era e o que eu realmente pensava. A carta de dissociação, portanto, não foi uma carta de raiva ou de ataque. Foi uma carta de honestidade. Foi a forma mais clara e digna que encontrei para dizer: eu não acredito mais nisso. Eu respeito o direito de vocês de acreditarem, mas eu não posso mais fingir. Esta é a minha verdade agora. Este ato de se declarar publicamente permitiu-me viver de forma autêntica pela primeira vez em muito tempo. Liberou-me do peso de ter que performar, de ter que agradar, de ter que me conformar. A partir daquele momento, eu não precisava mais me esconder. Eu sabia que a consequência imediata seria o ostracismo. Eu sabia que a organização me rotularia como apóstata e que eu seria tratado como um inimigo. A dissociação, na visão deles, é o ato supremo de traição. Mas, na minha visão, permanecer em silêncio seria a verdadeira traição. Seria uma traição à minha própria consciência, ao meu processo de despertar e à verdade que eu havia lutado tanto para encontrar. Eu preferia enfrentar a realidade de um relacionamento rompido baseado na verdade do que manter um relacionamento superficial baseado em uma mentira. A autenticidade, para mim, tornou-se um valor não negociável. Essa escolha não é para todos, mas para minha jornada, a ruptura limpa e honesta era o único caminho para recuperar meu senso de paz interior. Ao final desta reflexão, fica claro que a decisão entre o desaparecimento gradual e a dissociação formal é uma das mais pessoais e complexas que um ex-membro da Torre de Vigia pode tomar. Não há uma resposta certa ou errada que se aplique a todos. Como vimos, a estratégia da saída silenciosa é uma escolha racional para muitos, uma tentativa de minimizar o trauma e preservar o que for possível dos laços familiares. É um caminho que exige uma força silenciosa e uma navegação cuidadosa em um terreno emocionalmente minado. Por outro lado, a dissociação formal, embora mais brutal em suas consequências imediatas,
pode ser para outros um ato necessário de recuperação da agência, de protesto estatístico, de integridade pessoal e, em alguns casos, de proteção à próxima geração. É uma declaração pública de que a liberdade e a autenticidade são mais valiosas do que a aceitação condicional de um grupo. O que é universal, no entanto, independentemente do caminho escolhido, é o objetivo final: a liberdade. A liberdade do controle, a liberdade do medo, a liberdade da dissonância cognitiva e a liberdade de viver uma vida que seja verdadeiramente sua. A discussão na comunidade de ex-membros sobre qual método é melhor talvez perca o ponto principal. O foco não deveria ser julgar a forma como as pessoas saem, mas sim celebrar o fato de que elas estão saindo, de que estão encontrando a coragem para quebrar as correntes mentais e emocionais de um sistema de autocontrole. Cada história de saída é uma história de coragem. Cada pessoa que acorda, seja para optar pelo afastamento progressivo ou para fazer uma declaração ruidosa, está contribuindo para o lento desmantelamento de uma estrutura que causou tanto sofrimento. Esta análise em primeira pessoa buscou iluminar a lógica por trás de uma escolha muitas vezes incompreendida, não como um guia a ser seguido, mas como um testemunho do poder da consciência individual e da busca incessante pela integridade. A lição final é que, não importa como você saia, o importante é sair. Encontre seu caminho, proteja a sua saúde mental e saiba que você não está sozinho. A comunidade daqueles que encontraram a vida após a torre de vigia é vasta, acolhedora e está pronta para te receber. E essa talvez seja a maior vitória de todas.